dia 21/11/2024, com a doutora Roberta Borlido, e estamos dando continuidade aqui a um projeto da escola, que é a Mente Centenária. Estamos aqui entrevistando pessoas com mais de 80, já entrevistei 7 pessoas, e a gente tive o prazer de conhecer lá naquela palestra da PAI, e a ideia aqui é um papo solto para a gente falar sobre idade avançada com saúde, né? E aí eu fiz aqui uma listinha de perguntas aqui, e depois a gente vai se soltando aqui na história, né? Então, primeiro, eu queria que você dissesse assim, o que você faz? Qual é o teu problema que você ajuda o pessoal a resolver? Eu sou médica geriatra, com especialidade em geriatria, e eu ajudo as pessoas a envelhecerem melhor, né? A gerenciar os desafios que vão acontecendo nessa fase da vida. O médico geriatra é um médico que tem um olhar diferenciado, né, para o envelhecimento. A gente se aprofunda muito no que a gente chama das síndromes geriátricas, também, né, do ponto de vista mais de doenças, que são as doenças mais prevalentes na população idosa. E hoje em dia, inclusive, a gente tem uma forma de mostrar o que a gente faz, que a gente chama que são os 5 M's da geriatria, né? Em cada M tem uma dimensão que a gente acha importante. E desses M's a gente tem mente, mobilidade, o que mais importa, a multicomplexidade que acontece nessa fase da vida. Então, são domínios importantes que a gente tem um foco mais especial na nossa abordagem. 5M, então, você falou das 5M, você falou... 5M's, são os 5M's, né? O médico geriatra, a gente tem uma abordagem muito focada, né? Óbvio, a gente olha o paciente de uma forma integrada, mas hoje em dia tem uma forma de comunicar o que a gente faz, que foi proposto por uma geriatra em 2017, que chama dos 5M's. Então, o primeiro M é mente, então a gente está muito focado em queixas relacionadas à parte mental, né? Então, aí vai desde depressão, a questão cognitiva, a estimulação cognitiva também, não só como parte de doenças, né? A gente tem a parte de mobilidade, porque a gente sabe que isso é algo muito impactado à medida que a gente envelhece. A gente tem uma preocupação especial em relação a medicamentos. A gente tem uma abordagem que a gente chama da multicomplexidade do paciente idoso. É um paciente que é complexo, vem com uma história, vem com uma biografia importante, que a gente não pode deixar de olhar, né? E, além disso, tem a própria multimorbidade, ou seja, a presença de múltiplas questões, às vezes simultâneas nessa fase da vida. E o que mais importa é a gente entender e equalizar o que importa para esse paciente, para essa família, e poder coordenar o cuidado baseado nesse cerne principal, né, do que mais importa nesse momento da vida, porque às vezes o que é importante para mim não necessariamente é importante para aquele paciente, então a gente precisa conversar sobre o que mais importa nessa fase, né, da vida do paciente. E aí, meu filho é médico, né? Ele trabalha com saúde da família. E eu queria te perguntar o seguinte: por que você resolveu trabalhar com geriatria? Qual foi, assim, com tantas opções, assim, qual foi a tua vocação? O que aconteceu aí? Assim, tem um lugar muito comum, né? O geriatra, geralmente, quando a gente conversa, né, a gente tem são pessoas, eu acho que a gente tem uma abertura, uma curiosidade natural, eu acho, com o envelhecimento. Eu acho que eu sempre tive essa curiosidade com as pessoas mais velhas, assim, eu gostava de estar entre pessoas mais velhas, eu tive uma relação muito intensa com os meus avós, intensa no que eu digo, assim, não só de convivência, mas de troca mesmo. Troca, eu acho que isso cria uma abertura para você... É uma relação diferente, acho que assim, eu sempre tive uma relação de muita curiosidade com os meus avós, né? Eu sempre gostei muito de estar com eles. Então, eu sempre tive essa inclinação para estar junto de pessoa velha, que eu falo, né? Eu gostava de estar junto de pessoa velha, eu gostava que as pessoas achavam que era chato, eu não achava chato quando jovem.
Então, eu sempre tive essa inclinação de estar perto de pessoas mais velhas, né? E quando eu escolhi medicina, eu escolhi fazer psiquiatria. E porque eu já gostava dessa área mais da parte comportamental, eu sempre gostava disso. Só que ao longo da faculdade eu comecei a gostar de clínica médica. E aí, quando eu cheguei lá na parte finalzinha, eu entrei em contato com a neurologia. Eu tinha uma professora que era neurologista e geriatra, e então ela me abriu esse leque de você olhar talvez uma outra questão, e eu fui ser monitora de geriatria dela, e eu tive contato com a especialidade mesmo, entendi que é uma especialidade onde você consegue abordar questões da psiquiatria, da neuropsiquiatria geriátrica, mas também com olhar clínico, e eu tinha essa facilidade de estar perto de pessoas mais velhas. A gente sabe no meio médico que muitas pessoas não têm paciência com o paciente idoso. Né? Não é uma inclinação natural das pessoas, assim, todo mundo gosta de estar com o paciente idoso. Não, tem pessoas que não têm, de fato, uma paciência. É um paciente diferente, é um paciente que exige um pouco mais de... você precisa ter um tempo, é um paciente que tem tempo para subir na maca, ele não é, às vezes não vai ser eventualmente uma pessoa tão ágil, então, assim, você precisa exercer, talvez, uma inclinação mais, uma abertura para estar com essa pessoa. E nem todo mundo tem, e eu tinha. E aí... eu fui caminhando, aí eu fui fazer, primeiro eu acabei fazendo neurologia antes, eu tinha um pouco de medo da geriatria, e porque era uma especialidade ainda, não era muito robusto, assim, o entendimento do que o geriatra fazia, todo mundo meio que fazia isso. E aí, quando eu me formei há 19 anos atrás, e aí eu de fato, fiquei com medo de fazer a especialidade, não fiz. E fui para a neurologia, que eu achava que era algo mais estável, já mais desenvolvido, mas chegando na neurologia eu só queria estar com idoso. Só queria estar com idoso. Não queria, chegava paciente jovem com enxaqueca, atendia e tudo mais, mas não era aquele meu drive pessoal de estar ali. Aí eu me convenci que eu tinha que realmente fazer geriatria, e depois de ter completado a neurologia, dei um tempo, trabalhei um pouco, comecei a trabalhar objetivamente com paciente idoso, em home care, fui me direcionando até que eu fui fazer a especialidade de geriatria mesmo. E estamos aí. Eu estava lá vendo aquele livro da Abrantes, né? Uhum. Eu não sei se é Abrantes ou Arantes, né? Arantes. Arantes. Ela falou de uma diferença entre geriatria e gerontologia. Qual é essa diferença aí? A geriatria, ela é a especialidade médica. Uhum. Ela é a especialidade médica. A gerontologia, ela é todo o estudo do envelhecimento, tudo que abarca o envelhecimento como um todo, nas dimensões psicossociais, econômicas. A gerontologia ela tem um olhar muito abrangente em relação ao envelhecimento. Né? Então, assim, a gerontologia ela vai olhar um todo. Então, assim, a gente até dentro das outras profissões. Não? Então, assim, a gente tem um educador físico que pode ser gerontólogo, a gente tem uma fonoaudióloga que é gerontóloga, a gente tem um fisioterapeuta que é gerontólogo. A gerontologia ela se abre para o estudo do envelhecimento por todas as outras frentes. A geriatria é a especialidade médica que estuda o envelhecimento. A gerontologia ela está aberta para as outras especialidades com uma visão ampla. Então, ela é muito mais. A gerontologia é muito mais ampla. É o estudo do envelhecimento, né? O próprio gerontologia, né? O estudo do envelhecimento de uma forma mais ampla. Uhum. E que pode ser. E a gente tem vários gerontólogos que não são médicos. Porque eu acho que a gente, quando está nessa brincadeira da mente centenária, no fundo, a gente está aqui brincando de gerontologia, né? A gente está aqui tentando entender esse negócio, né? Uma coisa que a gente trabalha aqui muito na escola, né? São padrões, né? De maneira geral, as pessoas trabalham muito assim com sensações e a gente aqui procura muitos padrões. Então, o estudo todo que a gente fez do digital foi a procura de padrões e tal, papá. E aí eu te pergunto, você já está aí, você não falou quantos anos, né? Mas você já está há quantos anos aí na brincadeira de geriatra? Olha, eu vou te falar, de geriatra, assim, como geriatra, eu estou geriatra mesmo, depois que eu saí da especialidade de geriatria, vou fazer aqui as contas. Se você pensar, não estou tanto tempo assim.
como geriatra que eu digo, especialista com background formal, que eu digo, né? Eu tenho 6 anos de específico para falar. 6 anos, 6. Eu saí em 2018, deve ser isso. Tem mais ou menos isso, mas um pouquinho mais. Eu estou com 8 anos de geriatria. Mas eu já vinha fazendo geriatrias não formalizada, né, que eu digo. Então, eu tenho mais, acho que de geriatria eu já tenho mais de 10 anos no campo, assim, bem presente ali no campo, eu acho. Aí eu queria te perguntar, padrões positivos que você vê de idosos e padrões negativos. O que normalmente as pessoas mais idosas têm de padrões negativos e principalmente nessa busca das prevenções, né? Como é que você vê aí o positivo e o negativo? O que você acha que o eu pessoal... sempre acho assim, a pessoa, assim, a gente muda ao longo da vida, mas as pessoas, elas têm inclinações, né? Acho que eu percebo que pessoas que no envelhecimento, né? Uma primeira coisa que eu presto muita atenção, inclusive hoje de manhã eu estava lendo sobre isso, porque saiu uma coluna na Vogue de uma pessoa falando sobre sobre o olhar mais carinhoso e positivo do envelhecimento. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter um olhar um pouco mais, não romantizado, mas um olhar mais positivo perante a vida e perante o envelhecimento. Eu acho que pacientes que são um pouco mais, menos negativos, não tem aquele estigma em relação que quando chegar o envelhecimento tudo vai estar muito ruim, às vezes até um sentimento antecipatório, porque a pessoa nem sabe como é que ela vai envelhecer, e ela já acha que o envelhecimento dela vai ser ruim. Então, essa pessoa, ela tende a ter um olhar, ela tende a chegar no consultório e, às vezes, ter uma forma de lidar com os desafios mais difícil. Então, assim, de atitudes positivas, assim, eu acho que é a forma como a gente já tem na nossa cabeça pré-organizado que seria estar velho. Eu acho que uma grande questão é o que você acha que é estar velho, se você acha que o seu envelhecimento vai ser uma coisa ruim, que você acha que vai estar esperando lá na tua frente é uma coisa ruim, ou você não sabe o que vai acontecer e você está aberto a isso, porque assim, tem pessoas que às vezes nem têm uma visão muito positiva, mas também não tem negativa. Então eu já acho que é positivo, entendeu? Porque a pessoa já, pelo menos ela está aberta para ver o que vai acontecer com ela vai resolver as coisas à medida que as coisas vão acontecendo. O que eu acho negativo são pessoas que têm uma carga muito negativa em relação a estar velho. Assim, pessoas que colocam o envelhecimento como um ponto final, cheguei num lugar que talvez ali não dá para fazer nada, tudo é ruim, o que me espera é dor, o que me espera é decadência, que a gente encontra isso no consultório, a gente sabe que são pessoas que vão de uma maneira geral, passar por essa fase de uma forma um pouco mais difícil. Então, até essas pessoas que tendem a ter uma atitude mais positiva, elas se envolvem mais com prevenção, elas se engajam mais no tratamento, elas conseguem lidar com os problemas que chegam de uma forma um pouco mais organizada, menos caótica. Então, eu acho que eu sou muito fã do como você acha que é o envelhecimento lá na frente, assim, você trabalhar, não romantizar, mas você trabalhar uma abertura de coisas novas que podem vir, de possibilidades que estão à frente. Eu acho que essas pessoas tendem a ir melhor nessa fase da vida. Porque o que você está falando, né, quer dizer, então, objetivamente, o diferencial de estar bem ou estar mal é o paradigma que a pessoa desenvolveu no passado do que significa o envelhecimento e do que se pode fazer nesse período, né? Porque, na verdade, a pessoa, se ela não está assim, imaginando que aquele momento é um momento propício para uma série de coisas, que é um pouco na linha do Ikigai, né? Uhum. Quando a ideia deles, você... Outro dia eu estava lendo o livro do Ikigai e ele fala que você não tem a palavra aposentadoria, né? A galera que abraça o Ikigai. Porque o cara já sabe que ali ele fez isso, 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 e agora chegou o momento de fazer aquilo. Então, tem algo que ele vai fazer que é só possível nessa época.
ou escrever alguma coisa, contar as experiências, ou desenvolver alguma coisa que ele não conseguiu antes e tal, né? Então, como é que essa prevenção aí você acha que a gente podia ajudar, não o idoso, mas o pré-idoso, para não ter esse tipo de coisa? Como é que isso aí... Eu acho assim que a gente tem. Eu sou muito. Uma coisa que eu faço, eu acho muito importante a gente conversar sobre o envelhecimento, né? Você citou Arantes, né? A Cláudia Arantes. Ela vem fazendo um trabalho interessante nesse sentido, assim, que ela inclusive ela fala, né? Ela fala que o envelhecimento. Imagina que você vai fazer uma viagem para o deserto. Aquela do Saara, né? Muito Do bom. Saara, ela fala isso, né? E você chega nessa viagem, você tem que se preparado. Então, você chega num deserto e você não se preparou. Então, assim, eu acho que conversar sobre envelhecimento, trazer esse envelhecimento de uma forma mais para perto da nossa vida, porque, na verdade, a gente está envelhecendo todos os dias, eu acho que talvez seja a coisa mais prática que a gente pode fazer, conversar sobre isso, estar atento, assim, os pré-idosos que eu digo, né? A gente que, assim, que não... Eu não sou uma pessoa idosa ainda, tenho 44 anos. Eu exercito, né? Preciso exercitar como eu quero chegar lá para poder, quando eu chegar lá, não tomar um susto. Né? Falar, poxa, cheguei, porque a gente chega, porque a gente escuta no consultório é isso. Nossa, cheguei. Não pensei sobre isso, só vivi, que pode ser bom para algumas pessoas não pensar. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que se preparar. Essa questão de você se preparando e conversando e entendendo que isso é um objetivo que você quer envelhecer, você se preparar ao longo do processo. Porque outra coisa que eu tenho ouvindo, tem o Chris Duncan, que é um psicanalista, ele estava outro dia citando a Elizabeth Bishop, num livro que ela fala que é The Art of Losing. Como você vai viver, que é a arte de perder, né? Porque o envelhecimento, são várias perdas que a gente vai enfrentando, as coisas vão se perdendo, né? Ele fala, por exemplo, a gente perde aquele círculo de amigos superativo que a gente tem, eles vão se esvaindo ao longo do tempo, isso até antes da gente ficar velho, né? Eu com 40 anos, meu ciclo de amizades, ele foi diminuindo, porque a vida vai tendo outras coisas. E esse ciclo de amigos vai mudando, você vai tendo perdas físicas reais, isso daí a gente não tem como, a gente pode estar na nossa melhor performance, mas a gente vai ter perda, então é a arte da perda. Então, assim, a gente tem que, é uma arte, como estar melhor, é uma arte. Então, é desenvolver a arte, que eu gosto muito quando ele fala isso, The Art of Losing, você desenvolver The Art of Losing, é uma arte, porque dá para você extrair coisas, como você acabou de falar, você tem coisas nesse momento que você pode fazer, a arte está aí, é descobrir essa arte, porque senão fica difícil. Aí esse deserto é árido, como a Arantes fala. Né? Então, por quê? Porque eu não tenho, eu como geriatra, eu enfrento, as pessoas vão para o meu consultório em duas bases. Eles vão para, eu quero ficar melhor, eu estou bem, não tenho doença nenhuma, quero continuar, quero me prevenir, check-up. Mas eu tenho pessoas que enfrentam questões sérias de um envelhecimento mal sucedido, que a gente fala, eu não gosto nem dessa coisa mal sucedida, esse nome é uma coisa meio bem sucedido e mal sucedido, mas um envelhecimento não tão saudável, né, com anos de muita incapacidade. E aí fica difícil. Eu acho que tem uma coisa que eu estava aqui pensando, né? Porque você vê que o que eu entendi a arte da perda, acho legal, mas eu fico colocando que talvez seja a arte de lidar com a realidade, né? Porque você vê o seguinte, eu estou com 64, eu já sou considerado idoso. Esse ano mudou, né? Esse ano, a gente até 2000, esse ano mudou, a gente foi para, esse ano está começando a mudar, idoso vai ser a partir de 65, então você está pré-idoso. Então, a gente vê que as coisas são fluidas, né? Como existe essa fluidez na Itália, é 75, então assim. Não, engraçado. Depois eu vou falar dos ciclos que a gente chegou aqui, mas com um negócio. Mas olha só, o que eu digo que é a arte de lidar com a realidade. Por exemplo, eu fui aos poucos saindo de algum esporte. Eu vejo pessoas com a minha idade querendo jogar futebol. Eu quero jogar futebol, legal, papá.
Mas, cara, o risco que você tem de se arrebentar no futebol, e eu já vi isso, tem um outro amigo meu que fala, eu faço taekwondo. Aí outro dia eu falei com ele, aí, ó, não estou podendo ir porque eu estou com o meu nariz quebrado. Aí eu falei, cara, o outro é escalada. Ah, não, eu faço escalada. Eu falo, cara, tem determinadas coisas que a gente tem que abrir mão para outras. Sim. Né? E aí o que eu digo, eu diria que é talvez a arte do perde-ganha. Aí eu talvez seja isso, do perde-ganha, porque parece que eu não acho que esse é o art of losing, eu acho uma coisa, acho que é um termo engraçado, que é uma arte você transformar o perder, né? Que eu acho engraçado isso. Mas eu também acho que perdas e ganhos, né? Seria mais. Né? Tem até o livro eu até separei outro dia, que tá na casa da minha mãe, tá até aqui do meu lado, o livro da Lia Luft, que é Perdas e Ganhos. É um livro antiquíssimo, tá todo amareladinho, era da minha avó. Eu sempre estava no pé da minha avó, ela leu esse livro, eu li muito jovenzinha, que minha avó leu, ela falou, esse livro é ótimo, minha neta. Aí eu fui ler esse livro, sei lá, com 13 anos, 14 anos, e eu não era nada, óbvio, né? Para mim aquilo era uma coisa super longe, né? Longínqua. Mas eu fui reler outro dia um livro aqui, peguei para ler com as páginas todas amareladas, é isso, é perdas e ganhos, né? Mas a arte é isso que você falou, do futebol, não dá, se você vai jogar futebol, às vezes, você vai sair com o joelho estoporado, você vai ficar, às vezes, 2 meses cuidando desse joelho e vai perder outras coisas. Então, você perde aqui, ganha dias melhores lá, e você equalizar isso sem você ficar olhando para a perda. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, hoje eu vejo, assim, na minha experiência aqui, eu estou no ápice da minha atividade profissional. Por quê? Hoje eu já fui operador que eu digo já fiz software, já fiz homepage, já criei uma série de coisas e tal, e hoje resolvi trabalhar com conceituação. Então, é a melhor época para conceituação, porque a cabeça já tem uma experiência, já tem uma história. Né? Então, hoje eu estou ajudando muita gente a escrever livro. Ontem eu passei aqui 3 horas com o Josué lá de João Pessoa, que está escrevendo o livro dele. Então, é um momento que você pode refletir sobre tudo que você fez, contar a história, não sei o quê, começar a fazer cursos e tal, que coisa que você não tem como fazer antes, né? Com certeza não. Assim, inclusive, dentro do ponto de vista de neurológico mesmo, se a gente for estudar as memórias de uma maneira objetiva, a memória semântica, né, que é essa memória das experiências, da bagagem, do repertório, ele é mais na medida que a gente envelhece. E isso melhora quando a gente envelhece, desde que a gente não tenha doença. Então, assim, isso melhora, isso você não perde, isso é um ganho mesmo, é aquela malona que você vai, de fato, enchendo ao longo da vida, e você, com esse repertório, você consegue. Eu falo, né? Para mim, coach tinha que ser para cima de 80 para cima. Eu falo, de 80 para cima você pode ser coach. Eu falo, uma vez eu brinquei, uma vez eu postei, por um mundo com coaches 80 a mais. Entendeu? Porque eu brinco que coach tem que ter um mínimo ali, sabe? Porque não dá, você tem que ter uma estrada. E eu acho que essa história que você falou, se você olhar isso, você está ganhando. Eu vejo dessa forma, né? Eu falo, nossa, com 60 a gente vai estar muito melhor do ponto de vista de repertório. Isso é inegável. Isso para mim é inegável. Eu não tenho dúvidas, porque eu lido com isso diuturnamente no meu consultório, e eu tenho um fascínio por pessoas que eu vejo assim, que na vida. Então, eu gosto de ouvir e falar, eu falo, poxa, né? E coisas às vezes super simples, assim, né? Assim, simples assim, não, são coisas super complexas que as pessoas viveram muito para tornar aquela frase simples, né? Se você tivesse olhar essa arte das outras perdas, né? É isso, né? Eu tenho esse olhar, não acho que só perda, mas assim, eu também enfrento isso, as pessoas falam, não dá para você romantizar a velhice. Eu recebo muitos pacientes falando, envelhecer é muito ruim, é uma droga, é horrível, é isso. Eu recebo muitas reclamações sobre envelhecimento, né? Então, então, minha preocupação é como gerenciar esse olhar que você está falando, né? Porque nem todo mundo, você está dessa forma, né, Nepo? Mas assim,
Isso não é a maioria, tá? Eu sei. Uma coisa que eu estava aqui refletindo, aí depois que eu conversei com esses 780 a mais, eu peguei, escolhi pessoas que estão bem, não estão Uhum, nem maravilhosamente bem, mas estão bem. Né? O meu topo foi a Zilá, né? uhum, Está com Zeni, o nome dela é Zeni. Ela uhum, está com 95. uhum, Mas uma coisa que eu senti, e aí eu quero te perguntar, e aí vamos falar um pouco de prevenção. Uma coisa que eu senti em todas as conversas, que as pessoas estão muito sozinhas. Por quê? Você já falou um pouco sobre isso. Os amigos morreram, muitos amigos morreram, muitos parentes já morreram, e fazer novas amizades nessa idade é um negócio complicado. Aí pensei comigo, e aí comecei a bolar aqui, eu queria saber das experiências que você tem sobre isso. Da mesma maneira que os alcoólatras anônimos têm o grupo de partilha, eu uhum. achava interessante, né, como uma atividade preventiva, as pessoas poderem se reunir em grupos para falar, pode ser mistos, homens e mulheres, depois pode ter só mulheres, só homens, e, e procurar ali trocar coisas. Olha, eu estou aqui fazendo isso, aí os homens, para a próstata eu tomei não sei o quê e fiz não sei o que lá, e a mulherada vai falar, não, olha, o negócio para mim foi assim, e tem coisas assim, já tem. Olha, né, vou te falar, acho que nunca vi algo assim, desse, assim, acho que existir deve existir, né, existem grupos, mas talvez com talvez, eu nunca vi com uma proposta clara, um grupo de isolados anônimos. Diria que Assim, eu achei muito interessante, porque semana passada eu atendi uma paciente que eu quis ser um pouco mais branda na minha observação sobre ela. Eu falei, o seu círculo social mudou. Ela falou assim para mim, doutora, meu círculo social não mudou, meu círculo social morreu. isso, eu vi muito isso. Né? Ela fala, quando eu quis ser mais eufemista, um pouco mais suave, e ela, como uma boa portuguesa, eu posso falar porque eu sou de família portuguesa, então eu falo deles, direta, reta no assunto, ela falou assim, e a grande questão da nossa conversa era como desenvolver esse grupo, como desenvolver isso de forma objetiva. Porque às vezes você vai para um grupo de artesanato buscando esse estofo, e às vezes você não vai achar isso. As pessoas nem estão abertas para isso. Talvez um grupo onde a gente tenha uma definição clara do que a gente está fazendo ali, que é discutir de pessoas que entendem que estão de alguma forma mais sozinhas nesse momento e que entende que sair desse local e estar com o contato com outras pessoas é importante. Eu acho que é muito interessante, é uma proposta muito interessante. Eu nunca vi, eu vou até buscar, eu nunca vi isso de forma objetiva, não. Mas eu acho que é uma proposta bem interessante, assim, mas deixando claro, entendendo que isolamento social é um fator de risco para a demência na fase avançada da nossa vida, né? A gente tem um estudo, a gente tem a Lancet, né, que ela junta vários especialistas, e desde 2017 ela vem estudando fatores de risco modificáveis, ou seja, intervenções que a gente pode fazer, que a gente pode mudar na nossa vida, que vai reduzir a chance da gente demenciar, demenciar, que eu digo, não é um verbo, mas eu uso de forma meio coloquial, e isolamento social, e eles estratificam as fases da vida, né, desde da infância, quando a gente tem ali nível de escolaridade baixo, até a fase mais avançada da vida, e dentro da fase avançada, isolamento social é uma grande preocupação. Tanto que a gente viu a pandemia, né, o que aconteceu na pandemia, acelerações importantes de pessoas que já tinham nas suas histórias alguma predisposição para abrir um quadro cognitivo, e a gente sabe que houve uma aceleração importante ao longo da pandemia, e a gente sabe que teve isolamento social, teve uma questão importante. Eu acho que esse grupo é uma ideia excelente, né? Eu acho que vocês deveriam colocar para frente.
de forma... Porque você vê o seguinte, o que eu senti, quer dizer, eu sou um cara que procuro sempre padrão. A minha cabeça é padronista, né? Então, eu vou procurando padrão. Então, eu logo vi o padrão das 7 entrevistas, de alguma forma, o que eu vi claramente foi o isolamento. Tanto que as últimas 4 entrevistas, eu entrevistei as pessoas no TEAR. As 4 do TEAR, apesar de estarem no TEAR e apesar de estarem ali com aquela comunidade, muitas falaram, eu não tenho amigos. Ou seja, no TEAR não se fez amizade. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa mais nova, é uma pessoa que não, né? Então, eu imaginei uma coisa do tipo idosos anônimos, né? E aí você tem um espaço em que você reúne as pessoas, aí as pessoas partilham. Bom, qual é o problema hoje aí? Eu estou não sei o que, não sei o que lá, não sei o que com não sei quem, não sei quem, não sei o que lá. Aquilo fica ali, que nem em Las Vegas, né? O que se fala em Las Vegas fica em Las Vegas, né? E aí todo mundo fala, e eu acho que aí teria não só a troca de experiência de coisas que podem ser trocadas. Não, olha, eu estava com esse probleminha agora mesmo, mas sabe o que eu fiz? Eu mudei a cor da janela e melhorei, sei lá, coisa desse tipo, né? Aí a pessoa troca, e a outra coisa é a motivação, né? Por exemplo, a Zeni, eu falei, Zeni, eu vou te levar lá no artesanato, lá no TA, que eu vou lá falar com elas. Vamos lá, não sei o quê, papai. E a filha falou, ela não vai. Eu falei, não, Zeni, você está me prometendo que vai, não vai? Vou sim. Aí eu falei, ó, tá vendo? Aí, 2 dias depois, eu falei com a filha dela, ela falou, não vai não. Ela falou para você que ia, mas não vai não. Entendeu? E tem uma menina, eu entrevistei as 2 do mesmo prédio, e quis apresentar as 2. Não consegui. Sim, eu acho que são várias coisas. Essa questão do isolamento social é muito. Às vezes você não quer, as pessoas. É difícil, às vezes, você sair fazer esse movimento. A gente, óbvio que é uma coisa geracional, a gente sabe que, às vezes, eu vejo pacientes mais centenários. É diferente a pessoa de 60 anos. Já é diferente de você. São todos idosos, mas um idoso de 100, ele é absolutamente diferente de uma pessoa de 60 anos, um idoso que a gente, né, hoje em dia, de 70 anos, vamos colocar um idoso de 70 anos. Do ponto de vista de cultura, a gente sabe que a faixa etária de nonagenário para 100, do ponto de vista de geração mesmo, são pessoas mais reservadas, a gente percebe um pouco isso. Então, às vezes, tem uma abertura menor para esse... Então, assim, a gente teria. Só que eu acho que a gente tem que trabalhar. Foi o que eu venho conversando com alguns pacientes mais idosos, que eu digo os idosos mais idosos, né? 85 para cima, que eu poderia, assim, que eu colocaria. Que o isolamento social, o exercício de você sair do isolamento, ele tem que ser encarado da mesma forma que a gente encara tomar um remédio, fazer exercício físico. Ele tem que ser uma coisa proativa. Não adianta você, eu não estou com vontade. Entender que é algo necessário para a sua saúde. Só que, às vezes, assim, a pessoa fala, não tenho vontade, não quero ir. E aí, realmente propor uma atividade. Eu acho que o grupo, tendo um grupo, tendo algo que... Eu acho que o que você está propondo é o que eu venho outro dia chamando, que é a rede afetiva de apoio. A gente fala muito sobre rede social de apoio no envelhecimento, né? A gente precisa ter a rede social. Quem é a rede social de apoio do envelhecimento do idoso, né? É o filho, é o sobrinho, são pessoas que vão até resolver questões, né, em âmbito burocrático para aquele idoso quando ele precisa. Mas tem pessoas, às vezes, que elas não vão fazer esse suporte, mas vão fazer suporte que eu falo que é a rede afetiva de apoio. E eu acho que esses grupos, eles podem ser um espaço de uma rede afetiva de apoio, de trocas de... que você falou, de afeto, de informação, troca de experiência, aquele momento que você tem contato humano, né? Essa troca de você ouvir o outro, ver o que o outro está sentindo, ler a expressão facial do outro. Isso é um exercício danado. Não vê que você está sozinho, às vezes você vê que você está melhor que aquele outro lá, e naquele aspecto o outro está melhor que você, aí você vai, né? Porque aí você fala, tem muita gente que não iria, mas o que acontece, não sei se você conhece o lema do
Eu tenho um livro que eu acho que seria legal, se você quiser ler, chama Levar Adiante, do Bill Wilson, que é a história do AA. Não sei se você sabe que as partilhas Uhum, praticadas pelos cristãos primitivos. uhum, E aí a igreja virou e falou assim: não, chega de partilha, agora quem entende de pecado é o padre, vamos criar um confessionário aqui. Aí centralizou todos os pecados e a galera deixou de conversar. uhum. E o AA foi a revisão dessa visão, e aí então voltaram às partilhas. Eles foram buscar lá nos cristãos primitivos. A Muito ideia. interessante. É isso que a gente fala, assim, eu acho que, eu vejo que essa questão da partilha, eu acho que a gente sente, até em relação à terapia, né, a gente vê uma resistência maior, que é um momento de partilha, mesmo que seja sozinho, né, eu vejo essa resistência, mas é um trabalho, eu acho que a gente tem que propor, sabe, né, pô, eu sou sempre muito em prol, assim, de não partir da premissa que a gente vai ter um não, né, quanto mais a gente recebe uma não, mais sim a gente recebe também, a gente deveria tomar não. Mas isso que eu ia te falar. Então, aí eu comecei e não terminei. Então, o AA diz o seguinte: se, tem uma frase, né, que eu chamo de marketing de atração e não de convencimento. Não tem panfletagem no AA, no Botequim. Então, é marketing de convencimento. Então, ele diz: se você bebe, é um problema seu. Bata no poste, caia na rua, faz as merdas que você quiser. Se você quer parar de beber, aí é um problema nosso. Aí você vem para cá. E eu acho que essa frase poderia ser também alguma coisa aí nessa brincadeira do pessoal mais velho, né? Que é, olha, a gente criou aqui um grupo de troca. Se você quer vir trocar, etc., tal, beleza. Se você não quer ficar em casa, olhando para o teto, vendo televisão e reclamando da vida, problema seu. Aí, né? Aí você vai atrair os idosos proativos, né? Sim, não adianta, assim, a gente, né, se a pessoa tem cognição, né, suficiente para definir, ela tem a autonomia dela, né, de definir a autonomia da pessoa. Então, assim, eu acho que, mas você propor, eu acho que criar esses espaços, a gente fala muito sobre comunidades age-friendly, né, hoje em dia existe esse termo, aging places, aging-friendly, né, espaços aging-friendly, e eu acho que dentro desses espaços e esses espaços para envelhecer, né, esses aging places, que a gente faz, existe não sei se você já deu uma olhada nisso, criar esses espaços também, acho que esses espaços de encontro é interessante, né? Com certeza isso daí está embutido aí, porque é você trazer, tornar possibilidades, dar essa alternativa, trazer alternativas, né? Porque, por exemplo, essa paciente minha falou, não sei, eu não quero, eu não quero conversar com o pessoal da pintura, porque ela gostava da vizinha, entendeu? Que conhece a vida da doutora. Tem as pessoas, ela fala, eu vou ter que contar toda a minha vida de novo. Ela fala, a pessoa já ela não tem nem paciência de contar, entendeu? Eu quero alguém que já sabe, que já me conheça. Então, assim, tem vários, cada pessoa de um jeito, mas eu acho que é super interessante essa ideia. Achei legal. Achei que. E aí eu acho que tem uma coisa que eu queria te perguntar, para a gente já ir fechando, a ideia do seguinte: o Ikigai fala muito de vocação, né? E o que eu acho que é interessante no Ikigai é que a criança, eu até botei aqui o desenho do Ikigai aqui na cozinha, porque a criança ela vai sendo trabalhada desde cedo a procurar um trabalho como uma vocação, como você estava falando da tua vocação Uhum, aí para geriatra. Então, o que acontece normalmente, eu tive aqui, infelizmente, uma história triste de uma aluna minha aqui da escola, que o pai dela, depois que se aposentou, se suicidou. uhum, Né? Por quê? Porque a pessoa via no trabalho uma ferramenta para ganhar dinheiro. No momento que ele parou, ele, digamos, né, ele se aposentou e começou a ganhar dinheiro e não precisava mais trabalhar, ele não tinha mais nada para fazer. E eu acho que essa é a grande sacada do Ikigai, porque ele diz, olha, procure ver o seu trabalho como uma vocação, porque no momento que você parar de ganhar dinheiro ali, você vai continuar fazendo na
depois. Tanto que aquelas pesquisas que o pessoal fez, daquelas zonas azuis, etc., tal, o pessoal passava de 100 muito por causa dessa coisa de abraçar uma vocação antes mesmo de pensar em estar idoso, né? Já está com aquela vocação, seja pintura, seja poesia, seja música, seja margarida, orquídea, seja lá o que for. Uhum. Como é que você vê isso aí? Com certeza, assim, isso daí é a questão do propósito, você fala muito, né? A questão do propósito, ele é um marcador, né? Você ter propósitos de vida é um pilar do envelhecimento saudável. O propósito, ele é o que impulsiona a gente, é o que faz a gente acordar todos os dias. Né? Eu sempre falo que é uma diferença, né? O propósito não é o sentido da vida. O sentido da vida é algo muito maior, que você vai ficar ali conceituando, transcendendo aquilo. Mas o propósito é o que te faz levantar da cama, né? E ele pode ser variado. E, assim, se esse cara só levantava da cama para poder ganhar dinheiro, quando ele aposenta, fica complicado, né? Fica bem complicado. Então, você precisa, né? E por isso que a gente estava falando essa coisa de você se preparar. Você tem, ao longo da vida, você tem que trabalhar esse autoconhecimento para você entender o que te faz levantar da cama. Essas coisas vão mudar ao longo da sua vida. Vai mudar. Muito tempo atrás, eu estava ouvindo falar, provavelmente a gente vai ter várias profissões ao longo da nossa vida, porque antigamente a gente morria com 60, entendeu? Em 1900 a gente morria com 34. Então, assim, a gente tinha uma forma de viver. Hoje em dia a gente tem outra forma. Então, assim, a gente não vai ter só uma profissão. Então, assim, você já tem que partir da premissa que talvez essa profissão, eu não vou ser só geriatra. Talvez eu, com 60 anos, eu adoro, por exemplo, psicologia, talvez eu vou fazer uma faculdade de psicologia. Não sei. Vou ter tempo de estudar, né? E mais outras coisas. Então, assim, a gente está aberto para esse tipo de coisa. Você entender seus outros interesses e você trabalhar. Entender que você não vai ter, talvez, essa única profissão, não vai ser a única profissão da sua vida. E aí, e não se agarrar a ela, né? E aí aí as pessoas vão estar melhores. Aí essa coisa do propósito, você vai, para que você levanta? Para que você levanta todos os dias, né? Eu tenho um paciente que me fala assim, ele tem um paciente que ele era servidor público, aquela coisa, né? Se aposentou jovem, se aposentou antes dos 60 anos, se aposentou aos 58 anos. Um homem de 58 anos aposentado, né? Mas, assim, ele tem uma vida financeira muito boa, né? Muito boa, que ele não precisa mais, de fato, trabalhar para ganhar dinheiro. E ele, hoje em dia, ele fala que ele é um vagabundo com agenda. Ele vagabundo com agenda. Ele fala, sou um vagabundo com agenda. Então, ele acorda de manhã, ele faz beach tênis, depois do beach tênis ele vai para musculação, depois da musculação ele vai para o curso de sei lá o quê. Ele inventou 200 mil coisas para a vida dele. Ele sabe por que ele acorda todo dia. Ele não acorda mais para trabalhar. Mas por que ele acorda, ele sabe. Ele acorda porque ele gosta do pessoal do beach tênis, ele acorda porque ele gosta agora da professora de musculação. Ele vai ali, ele vai entendendo o que para ele é importante. Então, o propósito dele está ali, se cuidar do corpo dele, está ali, ele achou um propósito. A outra pessoa, cada um vai ter que achar o seu. O propósito é por que você acorda. É para quê e por que você acorda. Né? E isso pode ser algo gigantesco, uma coisa assim, você está para um grande projeto, mas também pode ser coisas muito pessoais. Pessoais, íntimas, mas você tem que ter um porquê que você acorda. Isso não é só com 60 anos, é todo mundo da tua vida, né? Então, isso é que vai dar o sentido da vida. Eu até brinco aqui que é o seguinte, né? Que quando o pessoal fala, né? Eu digo assim, se você acorda pulando da cama, super feliz na sexta-feira, e já fica deprimido na segunda, é que alguma coisa está errada, né? Então, assim, a referência você acorda, fala, bom, agora hoje eu vou pegar aquele desafio, vou fazer aquilo outro e tal, papá. Então, eu acho que essa formação para uma idade mais avançada, melhor. Quanto mais cedo ela começar, né, mais a gente... Eu acho interessante aquele início que você falou, né? São os paradigmas que a pessoa construiu do que é
o mais velho, né? Se o cara vê o mais velho com uma possibilidade de fazer uma série de coisas que do mais novo ele não conseguia fazer, ele está bem. Aí ele está no pé de ganha bom. Exatamente, assim, você fala, às vezes você chega você está no momento que você está ganhando dinheiro, você tem que acordar, você tem a parte objetiva da vida que você tem que construir, né? E para você depois usufruir, assim, óbvio que isso tem que ser equilibrado ao longo da vida, porque, né, a gente não dá para você também ficar, essas coisas vão sendo equilibradas, mas, assim, entender que nesse momento, com 60 anos, você pode se permitir outras coisas, com menos peso, com menos, talvez se debruçar em assuntos talvez que você flertava ao longo da vida, mas que a própria vida não deixou que você se aprofundasse, porque você tinha outras questões básicas de sobrevivência para poder... Você sobreviveu, agora é uma outra fase. Então, isso que eu estou falando em base de pessoas extremamente privilegiadas, né? Porque a gente... lida então com a população que chega aos 60 e sobrevivendo, e segue aos 70 sobrevivendo, e talvez nunca consiga chegar nesse momento que ela vai poder se permitir fazer o que sempre sonhou, né? Eu estou falando isso para pessoas bem privilegiadas, porque eu fico olhando para pessoas, por exemplo, mais velhas trabalhando, muito mais velhas trabalhando. A gente vem falando sobre mercado de trabalho 60 a mais, por exemplo, e muitas pessoas seguem no mercado de trabalho não porque querem, porque precisam. Então, e que é uma realidade, né? Então, assim, mas essa coisa de você ter esse olhar, né, de que você pode, você vai ter, que a tua vida com 60 anos, ela continua, e você não tá... Eu não gosto dessa coisa de ponto... Eu até falo assim, que envelhecer é caminho, não é ponto de chegada. Essa é a minha frase, entendeu? Envelhecer é caminho, é um caminho. Que você vai andando. Ele não é um ponto de chegada, ele não é um ponto que você chegou e você parou. Eu gosto dessa frase, eu tenho isso muito na minha cabeça, é uma imagem que eu tenho muito na minha cabeça clara para mim de envelhecimento. Ele é um caminho que você entrou e que você quer andar nele da melhor forma possível. E aí, se você começa a achar que envelhecimento é uma hora de parada, você pode pensar, entendeu, né? Assim, eu vejo que cada vez a gente vai ficando mais velha, a gente quer, de fato, ficar sentado, às vezes, no sofá, lendo um livro, acho que outras coisas já não seduzem tanto, você pode ter seu momento de solitude, de ir para dentro, de outras questões ali, que eu não vejo problema nenhum também nisso, mas isso daí precisa estar num lugar não de isolamento, de retração, que você vê que as pessoas vão se entristecendo também, né? Você vê que isso pode descambar, inclusive, com a depressão, em fase que é uma doença muito prevalente da pessoa idosa. Uma coisa que você disse que eu achei boa, né, que você falou, que todo mundo fica mais velho todo dia, né? Eu, às vezes, pego meus filhos ou alguém assim, bem mais novo assim, e eu falo assim, a pessoa fez 28 anos, eu falo, ih, caracos, 28 anos, tá velha pra caramba, e a pessoa fala, cara. E ela leva a sério, cara, né? Porque ela tinha 22, ela chegou a 28, e, cara, eu tô ficando velho mesmo, né? Então, às vezes, que é isso mesmo, né? A gente tá todo dia mais velho, todo mundo. Não tem esse... Não é o idoso que está mais velho, todo mundo está mais velho. E, de certa forma, o cara fica ali, né? Vivendo aqui, já estou com 30 e agora, o que vai acontecer, etc. Tal, né? Sim, eu acho que o envelhecimento é uma questão assim, a gente é um processo. O envelhecimento é um processo, assim, eu acho que o envelhecimento ele foi colocado, a gente, dependendo da cultura que a gente está, né, o aposentado, né, ficava lá no quarto, a gente tinha uma cultura do idoso mais isolado, longe. Hoje a gente também tinha uma coisa muito marcada do que é para o jovem, do que é para o velho, do que é para o adulto. E hoje em dia a gente discute questões sérias, né? Desde de a gente antecipar coisas para a infância, né? Hoje em dia, qual é a nossa discussão atual? A gente está com pessoas mais velhas entrando em contato, a gente está com... Essas coisas estão todas se misturando em todos os níveis. A gente está discutindo, a gente está expondo crianças a coisas, né, de adultos muito cedo,
E a gente está na outra base discutindo o que é de idoso, o que é de adulto, o que é de velho, o que é de criança, o que é de quê, de que fase que é. Existem coisas que são próprias da idade. Existem coisas que são próprias da idade. A gente não pode, agora, quando a gente vai ficando mais adulto, essas coisas vão sendo mais fluidas. Isso daí, eu acho que a idade ela é um norteador, por exemplo, quando a gente está falando de criança, por exemplo. Eu acho que a gente tem a idade ela é um norteador para a gente, para algumas coisas, na minha opinião. Criança, em certas idades, não tem que ser exposta a certos tipos de questões. Isso, para mim, é claro, é indiscutível. À medida que você entra na fase adulta, isso já ganha outro contorno. E eu acho que... e aí, acho que você não precisa mais botar, cara, isso é de velho, isso é de pessoa jovem, isso é do adulto, sei lá. Eu acho que essa é a discussão que a gente está agora, assim, porque tem gente que fala, isso não é mais para mim. Você pode ter falado de jogo de futebol, entendeu? Você falou agora do jogo de futebol. Isso não é mais para mim, porque você sabe que se você entrar no jogo de futebol, você está com 64. Meu marido, quando eu conheci meu marido, ele tinha um grupo de futebol. A gente está 10 anos juntos. O grupo de futebol não existe mais. E é um grupo, eles têm 40 anos, é uma média de homens de 40 anos. Um com 40 anos teve um câncer, infelizmente, o outro se mudou para São Paulo, o outro está enrolado com 3 filhos, o outro machucou o joelho, cada um com seus problemas. O grupo de futebol não existe mais, entendeu? E quer dizer que futebol não é para homem de 40 anos? Eventualmente vão ter grupos do futebol de 40 anos, entendeu? Então, assim, isso pode ser discutido. Eu acho que é abrir a cabeça para poder essas coisas se... Você está aberto para você não achar que isso é de velho, isso é de novo. Deixa eu te perguntar, com a tua experiência toda, você tem usado aí as mídias digitais para divulgar, para falar sobre a tua experiência, etc. Você tem canal e tal? Como é que... Eu tenho só Instagram. Eu tenho só no Instagram. Eu comecei... Eu sempre fui um pouco... Eu consumo muito informação no mundo digital. Confesso que eu sou bem voraz nisso. Consumo muito, mas nunca me senti confortável para falar muito, apesar de gostar muito de falar. Vou saber falar aberto para as pessoas, sabe? Então, há 2 anos atrás, eu resolvi abrir um Instagram e eu não queria falar sobre 5 dicas para envelhecer melhor. Eu não queria entrar nesse lugar, nesse espaço, assim, e ficar jogando muita informação, às vezes sem sentido. Então, eu venho, nesses 2 anos, no Instagram, construindo bem devagarzinho. Eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de volume de informação. Os meus vídeos não são em 30 segundos, é 1 minuto e 30, porque eu me recuso, na verdade, às vezes, a falar só 30 segundos. Acho que você não consegue desenvolver, às vezes, ideia muito bem, por conta do engajamento, né? E aí eu estou ali. Tem um Instagram ali que eu converso, trago coisas que eu penso. Qual é o teu Instagram? Doutor Roberta Borlido, é o meu nome. E ali eu coloco vídeos, eventualmente tem alguma coisa mais atual, assuntos que estão ali ventilando na semana, às vezes, quando eu tenho mais tempo, eu falo. Tenho o hábito de trazer algumas frases de pacientes, às vezes, para trazer para reflexão. Gosto disso, de trazer a minha experiência de consultório, às vezes, e trazer algumas frases que me impactam para a gente poder raciocinar melhor sobre envelhecimento. E eu não fico tanto no âmbito de doenças do envelhecimento, apesar de que a demanda maior hoje em dia para geriatra é falar de demência, né? É a grande demanda atual que meu Instagram, quando eu abro caixinhas de pergunta, é a grande questão, mas eu tento falar sobre isso que a gente está falando agora. Prevenção, né? Prevenção, como a gente está encarando o envelhecimento, que eu acho que essas coisas demandam um tempo, não é do dia para a noite, então eu acho que a gente tem que ir a uma construção. Então, eu acho que eu me coloco nesse lugar lá no Instagram de estar meio que enchendo a cabeça o ouvidinho de alguém sobre, lembra aí que você vai envelhecer, tá? Cuida bem disso aí. Para pensar sobre isso. Maravilha. Entendeu? Entendi.
Queria te agradecer aí a nossa conversa. A gente se encontrou lá na PAI, foi super legal o nosso papo, né? Engatou o papo assim e não conseguia parar, né? E a gente ficou... Eu sou muito. Eu sou neta de mineiro, né? Gosto de uma prosa. Eu também. Então aí a gente ficou conversando, foi super legal. Eu falei, bom, vamos incluir agora uma conversa para falar, né, sobre mais velhos, né? Porque todo mundo é mais velho, né? E aí vamos conversar. Bom, te agradeço muito e acho que ficou um negócio super legal e acho que ajuda aí nesse projeto nosso. Então é isso. Sim. Um beijo para você. Segura só um pouquinho para a gente fazer uns bastidores aqui. Um beijo. Tá.